Se um filme te faz chorar, mas você descobre que aquilo foi gerado por um código, o seu choro ainda é real? Essa frase me assombrou enquanto eu escrevi esse roteiro. Porque a verdade é, a IA já está mudando o cinema, mas não do jeito apocalíptico que você imagina. Não é o Exterminador do Futuro atirando por todo lado. É algo muito mais silencioso, muito mais perigoso. E o pior, nós já aceitamos isso sem nem perceber. Antes que você ache que eu sou um velho rabugento que odeia a tecnologia, vamos deixar uma coisa clara. O problema não é a tecnologia, é como estão usando ela. Você é só uma máquina, uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? O cinema sempre usou máquinas, desde a primeira manivela até as câmeras digitais de hoje. Mas o problema não é o fogo, é se você vai usar para cozinhar sua comida ou se você vai deixar ele queimar sua casa inteira. E para entender onde o cinema está se metendo, você precisa diferenciar duas coisas: a IA como ferramenta e a IA como produto final. Eu mesmo uso ela para organizar minhas ideias de roteiro, pesquisar fatos históricos e encontrar aquela palavra que está na ponta da língua. Nisso, ela é minha assistente, ela não é minha peça principal nesse projeto. É como se eu fosse o arquiteto e nessa obra eu usasse o martelo. Mas isso é muito diferente do que está acontecendo nos grandes estúdios agora. Surgiram boatos que os irmãos Duffer usaram inteligência artificial para escrever parte do roteiro da última temporada de Stranger Things. Vindo na Netflix, não me surpreende, pois ela sempre apela para o caminho mais fácil e rápido, pois pouco importa a coerência da história se o algoritmo estiver satisfeito. Saiu até uma notícia recentemente que a própria empresa falava para os roteiristas escrever roteiros mais burros, porque às vezes a galera assiste com o celular na mão e aí eles não querem que a gente perca o foco na história, mesmo que isso emburreça todo o filme. Seja lá quem você seja, se tu procurava por uma luta, você encontrou. Olha que diálogo merda. Isso não é um problema isolado, é um sintoma de algo muito maior, o efeito Netflix, a metade de quantidade sobre qualidade, que tá literalmente matando o cinema. Eu até fiz um vídeo em collab com um amigo meu, o Street, que a gente faz uma autópsia desse problema. E por que isso é perigoso? Quando você entrega a caneta pra máquina, ela não cria algo novo, ela apenas processa o que já foi feito e entrega o resultado morno. Um roteiro gerado por uma mente sintética perde a coragem de errar, perde a estranheza, perde a parte humana. O que era para ser uma obra de arte vira apenas um conteúdo, um produto feito por uma ferramenta automática que nem sente o que está escrevendo. Ah, mas se você acha que eu tô exagerando, a Disney, a mãe das animações, fez um acordo de $1 bilhão com a OpenAI, licenciando seus personagens para Sora. Nossa, vocês ficam imaginando tanto que o Walt Disney tá se revirando no túmulo nesse momento. Ah, mas por que a Disney fez isso? Não é ostentação, é desespero. A casa do Mickey tá passando por um momento instável. O público saturou dos filmes da Marvel. Ninguém tem interesse no seu catálogo e eles viram o que aconteceu com a Warner. Então tomaram uma medida de legítima defesa. Aumentar a produção de forma artificial. O objetivo? Automatizar tudo que for caro. Agora aquele projeto que levaria 5 anos para ser feito com um código em questão de meses já está pronto. Ah, mas não para por aí não. A Lionsgate, estúdio de John Wick e Jogos Vorazes, fechou acordo com a Runway para criar uma IA treinada exclusivamente com os filmes deles. É bizarro? Sim, mas é real. Tipo assim, eu sei que a gente se sente pequeno demais vendo tudo isso que tá acontecendo para tentar mudar algo que já é tão gigante assim, empresas que já têm todo o controle no mundo. Mas enquanto essas empresas tentam automatizar tudo, a melhor forma da gente resistir é apoiando quem ainda faz o trabalho na mão. Apoiar o criador pequeno, o canal independente. É isso que garante que a gente continue tendo discussões que o algoritmo não quer que a gente tenha. Então, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. É um gesto simples, mas é o que mantém esse espaço humano vivo no meio de tanto código. Por agora, a gente ainda consegue olhar para um efeito visual e dizer: ok, isso é digital. Tinha uma bordinha ali mal feita, um movimento estranho, nosso olho servia como filtro de segurança. Mas é só questão de tempo até esse filtro começar a falhar. A gente está chegando no nível de perfeição técnica onde a simulação não quer apenas parecer real, ela quer hackear você emocionalmente. E recapitulando então a pergunta que fiz no começo: se o filme te faz chorar, mas você descobre que aquilo foi gerado por um código, ele ainda é real? Claro que no sentido físico a lágrima existiu, mas não mexe com a sua cabeça que aquilo nunca foi produzido por um homem? Porque afinal, por exemplo, a gente fica impressionado quando o Tom Cruise fica pendurado do lado de fora de um avião a 1000 metros de altura. Não é pela imagem bonita, é porque a gente sabe que existe um avião de verdade, um Tom Cruise de verdade, que existe um risco humano naquela cena. Nossa emoção vem do fato de que alguém se propôs a viver aquilo para que a gente pudesse assistir. A partir do momento que o impossível se torna um simples cálculo do processador, ele perde valor. Se tudo pode ser mentira, nada tem peso. Um exemplo de um filme é o Ex Machina. Ele aborda sobre um cientista que convenceu um programador a participar de um teste com ele, que é o teste de Turing, onde é um método para avaliar se uma máquina pode exibir um comportamento inteligente e semelhante a um homem.
Mas o criador dessa IA diz que o verdadeiro teste não é você ser enganado por ela, é você perceber que ela é um robô, ver os fios, ver o metal, é você escolher acreditar nessa mentira. E é exatamente isso que tá rolando com a gente agora. O cinema tá virando esse grande experimento. O medo não é a IA ser ruim, o medo é ela ser tão convincente que a gente para de se importar que não existe ninguém ali. A gente tá sendo treinado para aceitar o deepfake da arte. Sendo realista, a gente não precisa que a IA crie um filme inteiro do zero para cada pessoa pro cinema morrer. O perigo é mais sutil. A gente já vive em bolhas de algoritmos das redes sociais. Por isso que nada impede o streaming, por exemplo, a testar diferentes versões de um mesmo trailer, ou então mudar a capa de um filme baseado no seu perfil, reeditar o ritmo de uma cena de acordo com o que você costuma consumir. Isso é apenas questão de tempo para se tornar realidade. Eles estão sedentos pela atenção de você. É isso que todos eles pensam quando procuram fazer um filme. Prender sua atenção o máximo possível, mesmo que isso tenha que sacrificar a própria humanidade. E quando isso acontecer, não vamos nem perceber. Então a IA vai matar o cinema. Por agora, talvez não. Ela é uma ameaça maior ao cinema, feita apenas por demanda. Aquele cinema que é uma comida ultraprocessada, sabe? Então, provavelmente o que a gente vai ver depois é uma divisão, onde de um lado vai ter esse conteúdo artificial sintético e do outro a resistência, onde as pessoas não vão querer fazer filmes falhos mais humanos também. A gente como espectador tem que entender que se a gente aceitar fácil isso, o algoritmo vence. Se a gente continuar buscando as histórias que tem, essa sujeira humana, onde o diretor não é resumido por um prompt, o cinema sobrevive. Porque no fim das contas, a IA pode até aprender a simular nossa pele, choro e voz, mas nunca pode simular uma intenção, porque ela é sempre um programa que é comandado por outros. Ela não tem intenção próprios, pensamentos próprios, para querer produzir uma obra. Pelo menos não até hoje, né? Olha, sendo sincero, o futuro do cinema é muito incerto. Isso também me dá um pouquinho de medo, mas parece que as pessoas perderam a paixão por assistir um bom filme. Eu sei que às vezes o cara só quer fazer algo básico para pagar as contas, mas a questão é que essas pessoas já têm um dinheiro bom no bolso. Na maioria das vezes, isso é levado pela ganância humana. O que inspirou o senhor a construir um segundo Siri cascudo bem ao lado do original? Dinheiro! Dá vontade de gritar no ouvido deles, falar assim: ninguém vai querer assistir um filme se as pessoas que estão nesse projeto acham isso uma ideia boa. É perceptível quando ele é feito sem carinho, sabe? Você percebe que não faz sentido, que foi apenas para trazer lucro. Mas sobre essa questão da inteligência artificial, também não há sentido em criar algo relativamente perfeito, se nem foi você que criou primeiramente. Porque se você parar pra pensar, quando essas pessoas começarem a fazer esse projeto de filme de algo do tipo, elas vão querer levar créditos? Como é que vai funcionar? Porque você na verdade não fez nada, você só escreveu um prompt e pronto. É como se o cara ele tivesse orgulho porque lavou os pratos, mas quem fez isso foi a máquina de lavar a louça dele, não teve a modelo lá. Eu posso estar parecendo pessimista, mas a verdade é que a ganância de quem está no poder pode acabar matando o interesse de quem ainda ama o cinema. Por que não se apaixona por algoritmos? Sim, por pessoas, visões, até falhas, pois é nelas que percebemos a presença do homem. E se eles tirarem isso, não sobra nada. Meu Deus do céu, não sobrou nada. E é por isso que a gente tem que valorizar o que é difícil. Valorizar aquele diretor que coloca a cara a tapa. O editor que gasta noites numa transição que a IA faria em alguns segundos. No fim das contas, a tecnologia vai avançar. As máquinas de lavar louça vão continuar brilhando os pratos. Mas a gente sabe a diferença entre um prato limpo e um jantar feito com carinho. Não deixe eles te convencerem que um cálculo é a mesma coisa que um sentimento. Eu prefiro muito mais o cálculo do ser humano do que a perfeição artificial. E se você quiser entender melhor como esse sentimento de vazio e essa revolta contra o sistema não são de hoje, eu fiz um vídeo sobre o Clube da Luta, que é um filme que conseguiu prever muitas coisas de hoje em dia. Ou se você quiser ver o outro lado da moeda, o cinema que sobrevive no suor, no erro, na pura vontade de existir contra todas essas probabilidades, tem que assistir meu vídeo sobre o cinema brasileiro. É lá que a gente encontra a alma que a IA nunca vai conseguir copiar. Os dois estão aparecendo aqui na tela. Escolha um e a gente se vê lá.